Fala Dev, fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal, mais um vídeo aí sobre Cloud Computing, mais um vídeo conceitual de fundamentos, conceitos muito importantes aí, né, para fazer as fundações aí do seu estudo aí de desenvolvimento do universo cloud. É sempre muito importante que essa base aí esteja muito bem sólida, né, muito bem definida aí para facilitar os seus estudos aí, seu trabalho no dia a dia, para você conseguir avançar aí com mais consistência e tudo mais. E nesse vídeo aqui, como eu disse, né, a gente está trazendo mais um vídeo conceitual. Já tem outros vídeos no canal para quem quer saber um pouco mais aí dos conceitos principais. São vídeos de fundamentos, os outros que também tem no canal. Tem um vídeo ou dois, se eu não me engano, que já tem alguns exemplos aí de hands-on, que eu fiz um exemplo lá com o Azure App Service, bem legal. Se quem não viu, vale a pena dar uma olhada. Tem um vídeo aí desenvolvendo uma aplicação também. A mesma aplicação, você consegue fazer o deploy ali, criar uma imagem Docker, publicar no Azure, então já é um vídeo mais hands-on. Esse aqui é continuando a série de vídeos mais conceituais. E no primeiro vídeo, como prometido e como combinado, eu tinha trago na abordagem de tipos de cloud, né, que são os tipos aí de computação em nuvem, eu chamei aqui de tipos de cloud. Na primeira abordagem, a gente viu aí sob a perspectiva dos modelos de implantação, que aí é, no caso, a nuvem privada, a nuvem pública e a nuvem híbrida. Quem quiser dar uma olhadinha, é legal conferir os dois, que são duas abordagens diferentes, né, para poder classificar, e é legal para entender como que o mercado classifica e traz esses conceitos aí, né, como que fica mais fácil de você, de repente, até apresentar isso para alguma pessoa, ou para você entender como que a sua empresa trabalha ou o mercado aí está funcionando. Hoje a gente vai falar então a segunda parte aqui do modelo de serviço. É isso então, vamos lá, bora pro vídeo. Bom, para iniciar, só para lembrar rapidinho aqui sobre os conceitos aí que a gente até falou no outro vídeo sobre os tipos, eu comentei aqui rapidinho que a gente tem os modelos de implantação e os modelos de serviço, né? Então aqui a gente tem a primeira classificação, que seria se a nuvem é uma nuvem pública, se ela é privada, se ela é híbrida. Eu até, no outro vídeo, trouxe até alguns conceitos extras, né, que é um conceito de multi-cloud, então vale a pena dar uma olhada se você quiser entender mais desses conceitos. O outro vídeo eu vou deixar aqui na descrição também. Hoje a gente vai falar especificamente sobre os modelos de serviço, que são IaaS, PaaS e SaaS. É legal entender isso daí até para você saber onde você vai atuar, onde o mercado, como que ele costuma classificar aí, né, e entender também as abordagens entre os diferentes tipos de profissionais também, segmentos, empresas, enfim. Vamos lá. O que é um modelo de serviço? Bom, o modelo de serviço nada mais é do que a definição do local onde os dados vão ser armazenados e como que os clientes, os usuários aí vão interagir com esses dados. Então, nada mais é do que uma forma aí de uma definição que faz essa abordagem de classificação, né, para facilitar essa classificação. Então, vamos lá. Qual que seria o primeiro, os três modelos? Falando rapidinho aqui, só para quem ainda não sacou o significado das siglas, né? Então, por que chama IaaS, PaaS e SaaS? Aí o primeiro, IaaS, ou Infrastructure as a Service, eu acho que eu falei certo. PaaS, que é Platform as a Service, plataforma como serviço, traduzindo. E SaaS, Software como Serviço, ou Software as a Service, né, em inglês. Esse terceiro termo aqui, o SaaS, eu acho que é até mais conhecido aí, né, no mercado, nos negócios e tudo mais. Então, certamente, se você é novo aí nesse universo, pelo menos o SaaS você já deve ter escutado. Mas é legal entender também o conceito de SaaS dentro dessa perspectiva aqui de cloud. Então, vamos lá, vamos avançando aqui. Bom, começando aqui pelo IaaS, ou Infraestrutura como Serviço. Nesse modelo, né, nessa categoria, a ideia é que o provedor de nuvem ele vai fornecer aí para você o máximo de controle sobre o hardware, tá? No caso, o hardware que está no provedor de nuvem. Lembrando que a gente está falando do ambiente de cloud, então você não está mais no ambiente ali da empresa. Imagina que se você tivesse na sua empresa, você teria, para você provisionar uns recursos computacionais, né, um computador, um servidor, alguma coisa assim, você precisaria de uma máquina física, né, você precisava colocar ela ali, ou numa sala, um rack e tudo mais. Precisaria também de storage, cabeamento, rede e tudo mais. Então, como não é você que está fornecendo isso, não é a empresa, a própria empresa, ali não está dentro da sua empresa, ou um terceiro que está ali prestando serviço, que seria o modelo on-premise, que a gente falou inclusive mais no vídeo anterior. Aqui a gente está falando de IaaS, né? A gente está falando de ambiente cloud. Então, nesse caso, quem vai fornecer toda a infraestrutura é o provedor de nuvem. Então, você pode usar o recurso do provedor de nuvem. Por isso que está aqui, alugar o hardware. Você vai alugar um hardware que está na nuvem, né? Que está no provedor de nuvem.
Então, essa é a ideia básica do IaaS, tá? Então, o que são os recursos ali, as opções mais comuns que você vai encontrar nessa categoria, nesse tipo? Seria o quê? Seria a parte de máquinas virtuais, armazenamento, a parte de rede eu não coloquei aqui, mas está ali também. O armazenamento está ligado à história de account, discos. Então, em vez de você fazer isso ali fisicamente no seu on-premise, vamos dizer assim, na nuvem você vai alugar, o provedor de nuvem ele vai fornecer isso aí para você, claro que com uma camada de software ali para gerenciar isso, tá? Mas à medida que a gente for avançando aqui, eu acho que vai ficar mais clara essa questão das camadas. E a ideia geral, então, é que, imagina que nesse ambiente físico que eu descrevi, você teria que ter esses recursos. Então, levaria um tempo ali para você provisionar, né? Então, no caso do IaaS, a ideia é que o provedor de nuvem vai ser quase que instantâneo ali, vamos dizer assim. Por isso que está aqui a ideia do computação instantânea, né? Você aloca um recurso ali, às vezes vira uma chave ali, já aumenta a memória da sua VM, aumenta o seu processador e coisas do tipo. Então, essa que é a ideia aí da computação instantânea e provisionada, né? E também gerenciada pela internet. Você vai através de um portal ali do seu provedor, seja uma AWS, um Azure, um Google Cloud, etc. Você vai ter esse poder aí para poder fazer essa gestão, tá? A questão da responsabilidade compartilhada, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe ali para frente, vai ficar mais claro a hora que a gente vê todos os modelos, mas a ideia geral é que parte da responsabilidade vai para o provedor e parte vai para quem está contratando o provedor, tá? Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, cenários de uso que a gente teria aí do IaaS, da infraestrutura como serviço. Carga de trabalho e migração. Normalmente é a primeira camada, eu falei aqui um pouquinho do on-premise, a primeira camada que para quem está fazendo uma migração e tem ali muitos computadores e precisa passar isso para a nuvem, normalmente a primeira camada é o IaaS, tá? Então, por isso que tá aqui, fornece um caminho para migração facilitado, né? Então, normalmente você tem até alguns serviços ali de nuvem, além da própria documentação oficial e tudo mais do provedor que você está escolhendo, normalmente você vai ter ali várias opções ali para poder facilitar essa migração e fazer essa conversão, essa criação de recursos para a nuvem. Isso se for o seu caso aí, se for o caso que você está acompanhando na empresa ou que você está aprendendo, dá uma pesquisada nessa questão de migração que vai ter muita coisa, tem muitas ferramentas, muitos recursos ali, muitos guias, né, para poder fazer essa migração. Então, quando a gente está falando de carga de trabalho, a gente está falando de também chamada aí de workloads, né, em inglês, a ideia é que você vai ter quando você tem um servidor ali funcionando a todo vapor, um servidor web que seja, por exemplo, ou qualquer outro tipo de servidor, você tem um consumo ali, um alto consumo ali, uma carga de trabalho mesmo, né, que está sendo executada ali em produção, por exemplo, de um site ou de um aplicativo e tudo mais, e você precisa ter isso representado, você precisa ter isso alocado num recurso de nuvem, né? Então, muitas vezes você não consegue usar ali só o software que é fornecido pelo provedor de nuvem. Você precisa de recursos computacionais, como esses exemplos que a gente acabou de falar, né? De rede, de armazenamento, VMs, às vezes você precisa alocar um monte de máquina ali para fazer a sua rede virtual, vamos dizer assim, funcionar, tá? Então, tem tudo a ver essa questão das cargas de trabalho, você precisa provisionar essa infraestrutura para possibilitar que as cargas de trabalho continuem, ou caso você esteja criando, né, para que inicie, né, para fazer o setup ali, ou para você fazer uma migração, né, se você estiver no ambiente on-premise e estiver migrando para a nuvem, as cargas de trabalho têm que ser migradas, tá? E a questão de teste e desenvolvimento, né, então a gente tem, por exemplo, no ambiente de nuvem, uma questão interessante que a IaaS fornece é que antigamente você precisava muitas vezes o desenvolvedor, o tester, o profissional que está mais envolvido ali com o aplicativo, por exemplo, ele não tinha tanto poder, ele não era tão fácil para ele, às vezes, ele mesmo conseguir provisionar ali através do provedor de nuvem, né? Então hoje, como tem ali, você consegue gerenciar pela internet e tudo mais, você consegue muitas vezes, o desenvolvedor, inclusive eu faço isso algumas vezes aqui, e todo mundo que desenvolve já com um pouco de foco em nuvem, já faz isso, né? Você consegue montar e desmontar ambiente, deleta recurso, cria recurso, grupo de recurso, muito facilmente. Imagina se eu fosse fazer isso fisicamente, né? Você tinha que ir lá desligar o servidor, ligar o servidor, às vezes comprar o servidor, em alguns casos, né? Muitas vezes hoje você consegue ligar lá, testa o que você quer testar e depois você desliga para não cobrar e tudo mais. Então, são essas questões aqui. Então, nesse sentido, facilitou muito a questão do teste e desenvolvimento, tá? Então, é legal dar essa visão. E dois aspectos muito interessantes aqui, né? Além dessa facilidade, essa rapidez aí na entrega, tem a questão do desenvolvimento em escala. Então, um conceito que a gente abordou aí nos outros vídeos, né? Tem um vídeo de benefícios lá que eu explico essa questão da escalabilidade. Vale a pena dar uma olhada se você não estiver por dentro desse conceito. E, além dessa questão dos ambientes, existe essa questão da escalabilidade, que é
vamos dizer assim, o tchan dos ambientes de cloud, né? Que é você conseguir fazer esse provisionamento que eu acabei de comentar, né? Tem tudo a ver também com essa questão de escalar fácil, né? De ser elástico, de ser escalável. Tá? Então, tem tudo a ver essa questão de você prover ambientes mais rápidos para poder ser mais produtivo e entregar valor mais rápido. Um conceito importante aqui também, que também está relacionado ao IaaS, que é a questão do armazenamento, backup e recuperação. Imagina que você tem muitas demandas imprevisíveis, né? O mundo aí está cada vez mais dependente aí de computação e recursos para provisionar aplicações, né, diversas aí de negócios. Então, tem muitas demandas que são imprevisíveis, né? E tem necessidades de armazenamento que muitas vezes o próprio profissional de TI e a empresa ali envolvida, ela não consegue prever a demanda que vai ser, o acesso. Então, ela precisa de uma configuração, vamos dizer assim, que consiga acompanhar essas demandas imprevisíveis. Então, tem vários cenários, claro que eu estou até simplificando um pouco aqui, mas essa ideia de ser previsível, que ser escalável, como eu disse, é o tchan aí da nuvem, né? Então, essa questão de backup, recuperação, demandas imprevisíveis, se vai atender, ou o sistema vai continuar disponível ou não. Então, tem tudo a ver com a infraestrutura que você provisiona, que a equipe provisiona, relacionado a esses recursos aí que estão que são classificados como IaaS. Para alguns exemplos aqui. Aqui alguns exemplos dentro dessa categoria de IaaS, né, alguns serviços típicos, como eu comentei, né, computação, rede, armazenamento, segurança. Só para ficar mais claro aqui, esses são os serviços típicos, recursos típicos que o provedor vai fornecer, que estão dentro dessa categoria IaaS. Eu coloquei alguns exemplos aqui de diferentes provedores, né, só para facilitar um pouco. De repente você já viu esses conceitos. Se você já trabalha, certamente você já viu eles. Eu peguei 2 de cada aí, mas existem N recursos aí, né? Vários recursos dentro dessa categoria, em cada provedor, aí cada um coloca um nome diferente, mas só para contextualizar, para ficar mais fácil aí, mais claro para entender, tá? Então, por exemplo, na Azure você tem ali as VMs, que é conhecido aí como Azure Virtual Machine, tem os storage accounts, que aí você tem blob storage, você tem file share, diferentes formas de armazenar arquivo, né? Lá dentro você tem planos diferentes, então nesse sentido você consegue provisionar uma infra nesse quesito de arquivos, por exemplo, de armazenamento, máquinas virtuais, e aí tem vários recursos, tá? Só citando rapidinho, aí você tem aí, por exemplo, da Amazon, você tem que seria o equivalente, mais ou menos ali o equivalente ao que eu citei ali da Azure. Você tem ali, por exemplo, o Compute Cloud, né, que é o Amazon EC2, que é para você fornecer ali a questão das máquinas virtuais, o ambiente computacional. Um Simple Storage também é um outro exemplo aí de um S3 para você armazenar recursos, arquivos e blobs e tudo mais. E na na Google Cloud, você tem ali também o equivalente, que é o Computing Engine, chamado de CE, que é para você provisionar também as máquinas virtuais dentro do Google Cloud, e o Google Cloud Storage, que seria o equivalente aí para armazenamento. Existem outros recursos dentro da categoria IaaS, então por isso que eu coloquei o etc ali. Bom, esses foram os exemplos aí de IaaS. No PaaS, que é a plataforma como serviço, a ideia é que você tenha recursos já com alguma pré-configuração, vamos dizer assim. Você precise de alocar isso daí do seu provedor de nuvem, né? Se no IaaS você precisava alugar recursos computacionais ali, recursos de infraestrutura mesmo, rede e tudo mais, como a gente falou, e aqui você precisa de alguma coisa já pré-configurada, por exemplo, para você fazer um setup da sua aplicação, para você implantar seu aplicativo, sem que você tenha que configurar uma VM, por exemplo. Imagina que você quer subir uma aplicação lá, mas você não quer configurar uma VM, configurar um banco de dados lá dentro da sua VM, por exemplo. Então, o exemplo mais clássico, acho que seria esse, né? Mais simples de entender. Então, você precisa já colocar o seu aplicativo em cima de uma plataforma, que a ideia do conceito aí de plataforma como serviço. Então, o provedor de nuvem ele vai te oferecer uma plataforma aí sob medida, né, sob demanda. Alguns objetivos aqui na descrição. O que facilita aí em relação a essa questão, você tendo, por exemplo, um recurso de PaaS. Ele vai dispensar aí, né, na hora que você for criar um aplicativo, por exemplo, você precisa dele com uma certa rapidez, você não precisa ter que saber ali de infraestrutura, de detalhes de infraestrutura. Então, por isso que às vezes dispensa a necessidade de você instalar um SO, instalar um servidor web, dispensa fazer atualização do sistema da sua infra ali, né? E você vai evitar alguns gastos, né? Imagina que para você manter uma infraestrutura, seja on-premise, né, ou seja uma IaaS aí no provedor de nuvem, você tem que lidar aí com
uma certa complexidade para poder comprar licença, né? Você tem que ficar gerenciando, muitas vezes você tem que renovar a licença, atualização ligada a software e a infra também, né? Servidores e tudo mais. Imagina que quando você está comprando um PaaS, você está pagando ali sob demanda, mas você também está tendo esse benefício, né? Como se o provedor já configurasse, já te desse isso daí configurado, já te desse um empacotado, vamos dizer assim, né? Então essa seria a camada do meio. Eu falei aqui dos aplicativos, mas o PaaS hoje, né, se a gente olhar aí, por exemplo, nos recursos que estão nessa categoria dentro dos provedores de nuvem, tem desde aplicativos muito simples, né, que você quer simplesmente plugar ali alguma coisa, um pedaço de código ali e disponibilizar, até aplicativos complexos que você consegue gerenciar, configurar escalabilidade e muitas outras configurações de segurança e tudo mais, tá? Então imagina que é um mundo aí de possibilidades aí também, de opções que você tem ali no seu provedor de nuvem nessa categoria. Alguns cenários de uso aí, por exemplo, são exemplos, tá? Então você tem, por exemplo, a infraestrutura de desenvolvimento, que eu acho que é a mais comum, inclusive a gente tem ali a ideia de fornecer uma estrutura base já para você já sair desenvolvendo, fazendo setup. Tem também algumas configurações ligadas à escalabilidade. Eu comentei rapidamente também, né? Você pode também configurar alta disponibilidade através dos planos que você vai colocar ali no seu recurso. Imagina que você tem um recurso que precisa de mais disponibilidade, aí o outro precisa de menos disponibilidade. Então você consegue fazer isso através de um recurso PaaS. Funcionalidade multi-tenant, no caso você pode ter vários sistemas diferentes ali para clientes diferentes, rodando com subdomínios diferentes, tá? Mais ou menos essa, assim, a grosso modo seria isso a ideia do multi-tenant. Se você fosse fazer isso no ambiente de infra, teria um certo trabalho ali, né? Para não dizer muito, né? Muito trabalho de configuração, redirecionamento, mapeamento, segurança envolvida e tudo mais. Então imagina que muitos desses recursos já vão ser provisionados aí pelo provedor de nuvem. Então, falando de outro exemplo, análise OBI, que no caso vai permitir que as organizações vão analisar e minerar dados, né? Então tem vários recursos ali de plataforma como serviço nesse sentido, mais voltado para negócio, business intelligence, análise de dados e tudo mais. Então eu estou citando só alguns aqui, tá? Categorias principais aqui, mas existem N opções aí, tá? De produtos dentro dessas categorias. Mais um exemplo aqui, né? Que aí já abrange um monte de coisa também, que é provedores de PaaS, né? Normalmente eles fornecem alguns serviços adicionais, né? Além do seu aplicativo, de você fazer o setup, provisionar algum aplicativo ou uma solução de banco de dados, por exemplo, você também pode configurar, né, alguma coisa ligada ao workflow, lógica de negócios, camada de diretório, recursos de segurança, opções de segurança, agendamento, ciclo de vida de aplicação. Então são algumas questões interessantes. Aí para ficar mais claro, eu tinha citado lá dos serviços típicos da IaaS, aqui também nós temos da PaaS, que no caso está mais voltado a essas questões que foram citadas, que é o setup, o gerenciamento da aplicação, o desenvolvimento da aplicação em si. Você vai ter configurações ali voltadas para o desenvolvimento, para você provisionar recursos de desenvolvimento e também fazer o deploy, né? Você tem ali tudo isso dentro da sua plataforma, né? Recursos típicos que vão ser provisionados pelo provedor de nuvem. Então, alguns exemplos de cada uma dos cloud providers. No caso do Azure, exemplo, né? Você tem o Azure App Service, que é onde você vai disponibilizar os serviços de aplicativo, né? Que você pode pôr ali um web app, seja dentro de container, seja fora de container, direto ali, colocando um código. Você pode subir um zip lá e descompactar no servidor e deixar disponível, tá? FTP, né? Antigamente o pessoal fazia tudo por FTP. Você ainda consegue fazer isso no Azure, né? Apesar de hoje tem recursos mais modernos, né? Mas existe essa é mais para ilustrar essas opções, né? Você vai subir um site, você consegue provisionar isso tudo com um recurso de plataforma como serviço, tá? Então aqui tem um outro exemplo de SQL Management Instance, que no caso seria como se fosse um banco de dados as a service, tá? Um database as a service. Você não precisa ter que instalar o banco de dados numa VM e tal. Se você, dependendo do caso, pode ser vantajoso você provisionar isso através de um banco de dados como serviço que entra dentro dessa categoria de PaaS aqui. Você tem uma plataforma ali toda voltada para banco de dados, você pode provisionar seus bancos de dados SQL ali, por exemplo, ou você pode, por exemplo, provisionar algum tipo de banco de dados aqui do Cosmos DB também, que é um outro tipo aí mais voltado para NoSQL, outros tipos de banco de dados diferentes também, que é disponibilizado ali no Cosmos DB. Então são alguns exemplos da Azure. É claro que são só alguns exemplos, por isso coloquei etc, né? E tem a AWS, a gente tem o Elastic Beanstalk, que é mais ou menos equivalente ali aos serviços que eu citei da Azure, o Code Pipeline para você disponibilizar ali questões de código, e no Google Cloud você tem ali o Google App Engine para disponibilizar aplicativos, ou o Cloud Run, que é uma outra opção lá também do Google Cloud, tá? Então esses são exemplos de recursos dentro dessa categoria plataforma como serviço, para vocês verem como é importante entender o contexto em que está cada coisa, tá? Para ficar mais fácil você se localizar, para você
você entender como funciona melhor a configuração, até para você entender melhor uma documentação, tá? E passando aqui para a última categoria, para a gente não estender muito, se deixar eu vou falando aqui, né? A gente tem aqui agora o SaaS, talvez o mais conhecido aí do mercado, porque é o que está mais próximo ali da ponta, dos usuários finais. Então, no modelo SaaS, a gente pode entender que é o software que está na ponta que os usuários finais vão acessar. Normalmente envolve ali um cadastro e um acesso. Basicamente tem N opções aí, inclusive isso tem sido uma tendência, na verdade não é nenhuma tendência, já é uma realidade há muito tempo, e a tendência no caso seria de aumentar ainda mais, né? Se hoje a gente tem muitos softwares como serviço, a tendência é que a gente tenha ainda mais, né? Porque muitas empresas estão investindo pesado em software, a maioria das vezes provisionadas através dos cloud providers, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a definição que é um software que está hospedado para o cliente final, o provedor entrega e gerencia toda a pilha de aplicativos, né? Então imagina que no modelo SaaS você não tem, se no PaaS você tinha que se preocupar menos com infraestrutura, aqui você tem que preocupar quase zero, talvez zero mesmo, né? Se for olhar só para o ponto de vista de SaaS. Quer dizer que se você não tem que se preocupar, quer dizer que o provedor de nuvem vai preocupar para você. Ele vai te cobrar um pouquinho por isso, né? Ele vai te cobrar ali na assinatura, vai descontar tudo mais, mas muitas vezes isso não quer dizer que é desvantajoso. Pelo contrário, muitas vezes é vantajoso para ambos os lados. Inclusive, muitas empresas que sobreviviam aí de licenças, de vender software pronto e tal, hoje mudaram seu modelo de negócio e estão aí a todo vapor vendendo mais do que antes, tá? Então tem até alguns exemplos aqui de modelos SaaS. Alguns exemplos aqui, coloquei só poucos exemplos, mas só para vocês já terem uma ideia e já dá para imaginar vários outros, né? Então, por exemplo, o Office 365, você tem uma assinatura lá, você paga, você tem N recursos ali, vários softwares ali dentro do pacote Office. Você pode pegar uma visão mais corporativa ali, que seria as ferramentas de CRM, RPs, né? No caso do Dynamics CRM é uma ferramenta da Microsoft, Salesforce, o SAP, que é um RP mundialmente conhecido, né? Então, vários outros, aqui são só alguns exemplos, mas isso aqui se aplica a todos os softwares parecidos aí que funcionam no mesmo modelo, tá? Então esse aqui é o modelo, por isso que é o modelo mais comum, que é o mais conhecido aí do mercado, tá? Bom, então a gente falou do IaaS, do PaaS e do SaaS. Eu trouxe aqui só mais dois outros modelos, dois outros termos, na verdade, muitas vezes nem chegam a ser considerados modelos. Imagina que a gente tem lá o IaaS, o PaaS e o SaaS como as categorias mais pré-estabelecidas, vamos dizer assim, no mercado, né? E aí nos últimos tempos, acredito que nos últimos anos aí, tem surgido alguns conceitos derivados desses três principais, vamos dizer assim. Como as ferramentas de nuvem, né, os recursos de nuvem vêm sendo desenvolvidos aí, vêm sendo modernizados, né, várias opções têm sido disponibilizadas. Então, começa a surgir novos termos, né? Vocês sabem como é que é esse mundo da tecnologia, né? Então, eu trouxe alguns aqui só para dar um contexto aqui para vocês, mas eu acho que também não precisa se preocupar com esses conceitos, né? O mais importante é entender aqueles três principais, e esses aqui muitas vezes eles estão ali no meio desses três principais, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um conceito de CaaS ou CaaS, né, que seria o Container as a Service, porque tem surgido muitas opções voltadas para containers. Então a gente tem o próprio AKS da Microsoft, tem o ACI, né, que é o Azure Container Instance, que eu acredito que também entraria nessa categoria, tá? Até se vocês souberem mais informações, deixem nos comentários de outras opções, por curiosidade. Mas são conceitos aí que têm ficado cada vez mais populares. Aqui também tem o conceito de FaaS, que no caso seria um Azure Functions, por exemplo, que em vez de você ter que... Qual que é a ideia? Por que tem se debatido e abordado também esses nomes, esses novos termos? Porque muitas vezes eles começam a destoar um pouco, às vezes em questão conceitual de outros. Por exemplo, quando você pega um Azure Functions, você está falando de um pedaço de código só que você vai hospedar. Você não está hospedando uma aplicação inteira, você vai hospedar só um pedaço de código, entre aspas, né? Que você vai colocar ali, que vai ser uma função mesmo. Você está disponibilizando uma função que vai fazer alguma coisa, tá? Então, essa é a ideia do FaaS, vamos dizer assim, né? Você vai colocar uma função específica ali com a responsabilidade dela específica. Então, por isso que muitas vezes começa a ter esses desdobramentos conceituais. Mas entenda-se também que é como se fosse uma camada intermediária. E a mesma coisa aqui, eu dei o exemplo do Functions, mas o AWS Lambda também é a mesma ideia do Functions. Então, existem N outros aí estão surgindo. Eu trouxe só alguns desses aqui para exemplificar. Inclusive, descobri há pouco tempo que existe um conceito, o pessoal tem mencionado aí, que é o Everything as a Service, né? Por isso que tem esses termos aí na nova economia, na questão do mercado. Então, que no caso o X aí seria para significar everything, tá? Então, isso aqui é só um complemento, tá? Dos conceitos principais. E continuando,
Para ficar um pouquinho mais fácil de entender, eu coloquei aqui uma imagem para poder ilustrar um pouco melhor esses conceitos, né? Então aqui a gente tem o IaaS, que está mais ligado às questões de infra, né? A gente tem aqui exemplos, né? Servidor, armazenamento, firewall, segurança, instalação física aqui do data center, né? Ele também estaria um pouco mais integrado aqui essa questão do IaaS, tá? E aqui a gente tem um PaaS, né? Que já englobaria tudo isso. No caso, o provedor de nuvem, ele vai provisionar isso aqui para você já, ele vai te dar uma parte aqui que você vai poder configurar até certo ponto, que são essa questão do setup, tudo isso que a gente falou aí da disponibilização e deploy dos aplicativos, né? E o SaaS já seria os aplicativos hospedados, tá? Então eu acho que até vai ficar mais simples de entender nas próximas imagens ainda. Tem aqui, por exemplo, um outro quadro que eu peguei aqui da Microsoft, mas é padrão, tá? Quase que padrão aí universal dos cloud providers. Que no caso a gente tem aqui a separação. E eu acho muito legal essa imagem porque ela mostra as diferenças aqui, já tocando ali o conceito da responsabilidade compartilhada. A questão da responsabilidade é para você saber quem que é responsável pelo quê, né? Quem gerencia o quê. Então, o que está em azul claro aqui seria o que é gerenciado pelo cliente. Então, imagina que aqui no ambiente local tá tudo azul claro, ou seja, o cliente ele gerencia tudo, desde aplicativo até a parte de infraestrutura, aqui virtualização e tudo mais, armazenamento, servidor e tal. Então o local você tem um controle, vamos dizer assim, absurdo da sua infraestrutura. Por outro lado, você tem um trabalho absurdo também para gerenciar tudo isso, tá? Então são prós e contras. E o ambiente de nuvem trouxe várias facilidades, principalmente nas questões de negócio. Para continuar aqui, por exemplo, no ambiente IaaS, que é a infraestrutura como serviço, a gente tem aqui o que está em claro, né, azul claro, seria a parte que é gerenciada pelo cliente, e a parte de baixo aqui é fornecida pelo provedor de nuvem, tá? Então a parte de virtualização, servidor, armazenamento já é fornecida por uma camada de IaaS. Na verdade, isso aqui tudo seria o IaaS, e essa parte de baixo é o que é gerenciado pelo provedor, e o resto aqui você gerencia, tá? Ele vai te trazer ali vários facilitadores ali através de um portal, mas você que vai ser o responsável, você que vai ser o responsável por fazer esse gerenciamento. E aqui é a mesma ideia na plataforma como serviço, a diferença é que vai pegar apenas as camadas de cima, que seria aplicativo e armazenamento de dados. Você tem um certo nível de controle ali, o resto vai ser gerenciado todo pelo seu provedor. Então, imagina o seguinte, se você quer ter menos trabalho possível, quer fazer o negócio funcionar rápido e o seu business, aí, o seu negócio permite isso, é mais negócio para você focar ou no plataforma como serviço ou software como serviço. Claro que isso aqui eu estou falando a grosso modo, sem fazer nenhuma análise. Se for mais ou menos nesse contexto, eu acredito que seria essas as melhores opções para você. Então, por exemplo, aqui, só para fechar, o software como serviço, imagina que ele é todo gerenciado pelo provedor. Imagina quando você acessa lá, até pegando o exemplo do Office 365, você não tem que preocupar com nada, você tem que simplesmente colocar ele lá na sua empresa para rodar, para os clientes acessarem, seus clientes corporativos ou até para os clientes finais também, para você acessar uma aplicação, você só tem que colocar ele lá para funcionar e ele já vai estar ali disponível para você. Continuando, a gente tem mais um quadro aqui que também traz alguns conceitos muito interessantes, né? Que a gente for olhar para a questão do custo, da propriedade. Olha só, a gente tem aqui do lado esquerdo a IaaS também, né? Que se a gente for ver aqui, ó, o que tem em comum aqui? Na questão dos custos antecipados. Tanto a IaaS quanto a PaaS não tem custo antecipado, então você vai pagar conforme usa. No SaaS é mais ou menos a mesma ideia, porém aqui a ideia é que você vai ter uma assinatura ali mensal ou anual para você poder estar utilizando esses serviços. Então o que diferencia aqui é que você vai pagar uma assinatura para usar tudo aquilo que já está provisionado. No caso aqui da propriedade do usuário, o próprio usuário, no caso da IaaS, o próprio usuário ele vai ter que ser responsável pelos seus sistemas, já que ele vai escolher ali os recursos de infra que ele vai trabalhar. No caso do PaaS, ele vai gerenciar, mas é já na camada de aplicativo, então ele vai disponibilizar os aplicativos e ele vai ser o responsável pelos aplicativos. O que o provedor de nuvem vai fornecer para ele é a questão de infraestrutura ligada àquela plataforma que ele escolheu. No caso do SaaS, os usuários apenas precisam usar o aplicativo. Então, como a gente viu, eles não são responsáveis pela manutenção, gestão e atualização do software. Isso tudo quem vai fazer é o provedor de nuvem. No caso da propriedade aqui do provedor de nuvem, o provedor ele vai ser responsável pela infraestrutura, no caso da IaaS, comparando aqui, o usuário é responsável pelos próprios sistemas, o provedor é responsável pela infraestrutura, que no caso aqui é o que vai suportar a parte de cima. E no caso do PaaS, o provedor é responsável pela gestão do SO, da rede e da configuração do serviço. Tudo isso daqui vai suportar a plataforma que o usuário está utilizando. E aqui é a mesma coisa, se aqui ele já tinha algumas responsabilidades e propriedade, aqui no SaaS ele vai ter quase que total propriedade. Então por isso que ele vai ganhar ali na assinatura, né? Na verdade ele ganha tudo aqui, ele tem uma
uma assinatura, né? Tudo isso tem ligado à assinatura, tá? É que aqui eu estou falando, quando eu falo de assinatura aqui no modelo SaaS, é a assinatura do aplicativo lá do cliente final, tá? Não estou falando da assinatura do provedor de nuvem, porque quando você vai alocar um recurso aqui, alugar um recurso de hardware, alugar uma VM, por exemplo, você vai ter que pagar também uma assinatura, mas aí é uma assinatura do Cloud Provider, tá? Então são coisas diferentes. Aqui, quando eu estou falando de assinatura no modelo SaaS, é uma assinatura do uso do aplicativo ali do usuário final. Você que está criando o seu aplicativo e vai colocar na nuvem. Você que vai ter que fornecer uma assinatura. Vamos supor que você tem o seu próprio SaaS, tá? Você vai colocar a assinatura do seu próprio SaaS. Bom, para fechar essa questão de propriedade e responsabilidade, a gente entende que os tipos de nuvem, né, os tipos de cloud que a gente viu, que é o IaaS, o PaaS e o SaaS, eles funcionam de forma complementar, como se fossem camadas sobrepostas. A IaaS ali mais na infraestrutura, vai ter o requisito ali de um máximo de gerenciamento do usuário. E o PaaS, ele já não tem tanto gerenciamento do usuário, mas você ali, o usuário, no caso da empresa que está contratando o provedor, ele vai ter que estar responsável pelos aplicativos e os dados que vão ser executados e armazenados. E no caso do SaaS, o requisito ali é mínimo, né? Você vai ter que praticamente só gerenciar a aplicação ali você está fornecendo, o resto vai ser tudo fornecido, vai ser tudo gerenciado pelo serviço ali, pela hospedagem, pelo Cloud Provider que está suportando a sua aplicação. Bom, então aqui, para fechar, tem essa imagem, eu já tinha mostrado ela no outro vídeo, mas para complementar, agora a gente tem mais informações. Aqui, na mesma imagem, as duas abordagens, né? Seja a definição de tipos de cloud por modelo de implantação, e você tem aqui também a ideia dos modelos de serviço, que tem aqui a questão do físico, que vai subindo ali para o virtual, e à medida que você vai indo para a nuvem, você tem menos esforço, e isso não quer dizer que você tem menos custo, pelo contrário, dependendo do que você for fazer, pode ter mais custo. Por isso que é sempre complexo, por isso que você precisa de analistas, de arquitetos, de estudos, né? Para poder saber qual o cenário que se adequa melhor para o seu caso, né, para o caso da sua empresa. Então, é legal entender esses conceitos, é como se você estivesse entendendo as pecinhas, né, as fundações, para depois você começar a conectar isso daí, para você saber como você desenvolve melhor a sua aplicação, como que ela fica melhor hospedada, como que você vai oferecer isso melhor para o cliente, como que isso vai funcionar melhor na prática, no dia a dia para o seu negócio e até olhando um pouquinho para o futuro também. Você não pode olhar só para o agora, né? Você tem que tentar fazer, na maioria das vezes, você precisa fazer uma projeçãozinha ali, nem que seja mínima, para você saber qual o melhor cenário que vai te atender, né? Claro que existem cenários mais simples e existem cenários mais complexos, existem cenários de produção e cenários de teste. Então tudo isso tem que ser levado em conta e esses conceitos aqui são muito importantes de entender, seja para profissionais de negócio que estão um pouco envolvidos ali, profissionais de desenvolvimento de software, arquitetos, profissionais de infra. Então por isso que eu quis trazer aqui esses vídeos inclusive, tá? E com isso então a gente encerra mais essa etapa nos conhecimentos aí sobre cloud, né? Mais uma etapa aí na construção desse tipo de conhecimento aqui no canal. Espero que tenha contribuído e me deixa saber aí, deixa nos comentários, dê seu feedback, deixe sua dúvida, eu vou ler aí com o maior prazer e vai me ajudar bastante aí para os próximos conteúdos. Essa interação, né, seja em like, seja em comentário, me ajuda muito aqui para eu saber que eu estou no caminho aqui para contribuir para vocês. Então me deixa saber aí, conta com a sua ajuda, beleza? Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Se você não viu os vídeos do canal, dá uma olhada aí, se inscreve no canal também, tem vários conteúdos bacanas aí, inclusive tem conteúdos hands-on, tem conteúdos de cloud, inclusive, hands-on, e me deixa aí nos comentários também que tipo de conteúdo você quer ver, né? Que tipo de exemplo você quer ver aí sobre cloud computing, desenvolvimento de software. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui, até a próxima, valeu!